Bom, o que aprendemos na aula passada? Que o Hurt Widget é muito complicado. Sim, é verdade. Mas também que um widget ele não pode ser autogerenciado, né? Se você vê um stateless widget especificamente, eles foram criados para não ser autogerenciáveis. Mas existe um outro widget que ele foi criado para separar o estado e você gerenciar o estado separadamente. Pois o widget ele não pode ser gerenciado automaticamente, mas o estado sim. Então, um widget em que separa o estado para que você autogerencie é chamado de stateful. É o que nós iremos aprender aqui. O que nós iremos fazer então? Eu vou comentar esse cara e nós iremos criar aqui do zero um stateful. Basicamente, o stateful também é uma classe. Vou chamar de homepage e vou estender agora dessa vez de stateful widget. Ele vai pedir uma coisa diferentinha aqui agora. Ele não vai pedir um build. Ele vai pedir um stateful widget. Um state. Que basicamente recebe um stateful widget. Ou home, né? Olha só que legal. Home porque também home é um stateful widget. Então eu preciso criar um estado aqui. E esse estado vai ser autogerenciável. Isso significa que eu vou precisar criar uma outra classe aqui. A classe, então, que eu vou chamar de estado, eu vou chamar aqui e vou botar privada de homepage_state. E vai estender de state. E esse state vai receber aqui como genérico o homepage. E agora sim, aqui dentro, nós teremos o build. Então, olha só que bacana. Basta agora iniciar o estado aqui dentro. Temos um widget que ele foi criado pensando em separar o estado para que você possa gerenciar. Porque geralmente os widgets eles são categoricamente imutáveis. Mas, utilizando o padrão state, ele faz isso aqui acontecer. Por que ele é separado em duas classes? Como eu já falei, existe um processo, na verdade um princípio do Solid chamado Single Responsibility, que é o princípio de responsabilidade única. Então o Flutter está respeitando isso, né? O widget ele tem a responsabilidade de desenhar na tela e o state tem a responsabilidade de gerenciar esse estado. Então, são duas responsabilidades. Eles poderiam colocar numa mesma classe? Poderia. Mas aí eu estaria quebrando um princípio. E isso lá na frente me geraria problema. Então, parabéns para a equipe do Flutter por ter seguido esse princípio e hoje a gente vê que é muito legal. Bom, obviamente, você não precisa saber desenhar tudo isso aqui de cor, pois o próprio VS Code ele te auxilia na criação do stateful. Basta você colocar STF e olha só que legal. Flutter stateful widget. Ao apertar, só de você desenhar, só de você escrever, home page, ele já criou toda a estrutura para você automaticamente. Tá. E o que eu ganho com esse widget aqui, homepage? Bom, ele basicamente fica a mesma coisa, né? Vou copiar só esse return aqui para a gente deixar da mesma forma como estava lá no stateless. Né? Tirando a parte do controle que a gente vai mudar isso aqui. Show? E essa parte aqui vai voltar a ser zero por enquanto. Voltamos ao que tinha antes. Aqui no stateful, nós ganhamos duas coisas. A primeira coisa é a gerência do seu próprio estado. Então, o stateful ele é um widget que ele vai gerenciar o seu próprio estado sem depender de um inherited widget. Você gerencia o próprio estado dele. E a segunda coisa que você vai ganhar é que você consegue escutar o ciclo de vida da tela ali, da criação desse widget, que é maravilhoso. Por exemplo, o initState, que é esse método que eu acabei de criar aqui, dessa forma, ele vai ser chamado quando esse widget for construído. E também temos o dispose, ele vai ser chamado quando esse widget for destruído. Dessa forma, você tem um ciclo de vida, um controle de ciclo de vida, que você pode, para
executar funções no começo do widget e quando ele for destruído. Isso aqui é muito útil em várias situações do dia a dia. E isso que o state nos dá, né? Outra forma que o state nos dá também é o controle de estado. Isso significa que para fazer alterar o contador, basta eu colocar aqui um counter, declara como 0. E aí, aqui embaixo, eu colocar ele aqui, ó, contém mais para ele incrementar. Nota que para ele aparecer, eu preciso concatenar aqui. Significa então que se eu apertar esse valor aqui, ele automaticamente já vai modificar aqui? Não. Porque no momento que eu aperto, ó, não acontece nada. Não significa que esse botão não está sendo apertado. Por exemplo, se eu botar um print aqui, e eu botar um count, eu vou salvar aqui, dar um hot reset, você vai ver que ele, ao clicar, ele vai aparecer um print aqui, ó. Apertei, ó, 2, 3, 4, 5. Mas por que ele não aparece na tela? Porque falta um hot reload. Falta você setar o estado. Isso significa que se você vier aqui, ó, nessa flechinha aqui, ó, nesse hot reload, e apertar nele, ele vai atualizar a tela e aqui vai aparecer 6. Mas não é o ideal, pois o usuário não vai ter um VS Code para ele apertar aqui o raiozinho. Para isso, então, você tem um método que vai apertar esse raiozinho para o cliente, chamado de setState. Esse método só é possível dentro de uma classe state. E ele vai fazer as alterações do estado. Nota que ele é um método que ele recebe uma função anônima aqui dentro. Por padrão, se você tiver que alterar alguma coisa, você precisa... É uma boa prática que você adicione dentro dessa função anônima. Isso vai fazer com que tudo ocorra bem no Flutter. E aí, agora você tem um controle de estado seu. Isso significa que agora, quando você apertar, ele vai alterar o counter e vai setar o estado. Então, com o resultado, nós temos isso aqui. Uma forma muito mais fácil de gerenciar o estado do seu widget, correto? Esse é o stateful. Temos, então, o conhecimento de alguns widgets nativos, né? Já criado pelo Flutter. Aprendemos também o stateful, o stateless e o stateful. O stateless, vou até apagar aqui, mas nós estamos utilizando ele aqui dentro do MyApp também. E, pasmem, só existe esses 3 tipos de widget: stateful, stateless e heritage widget, né? Que você quase não vai utilizar. Então, você sempre vai ouvir falar sobre stateless widget e stateful widget, ok? Mas é importante a aula de heritage widget para você entender como funciona a árvore, até porque você vai precisar de pegar coisas que já estão lá atrás. Show de bola? Bom, vamos prosseguindo agora para as coisas mais avançadas, mas aqui nós já entendemos totalmente o Hello World.